Espírito Santo. Amém. Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso, para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus dá a seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra os seus inimigos à porta da cidade. Bem, eu escolhi essa palavra para falar sobre uns dois aspectos que eu acho muito importantes. O primeiro se situa exatamente no segundo versículo, que ele fala o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. E por que eu queria falar sobre esse versículo? Porque ele fala exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo. Um momento que talvez a gente tivesse feito vários sonhos, tivesse pensado em várias situações, e uma coisa tão simples, um vírus, bota isso tudo de cabeça para baixo. Não quero dizer aqui que Deus não esteve conosco e Deus não está conosco, mas Ele nos ensina com esse momento que é estar em Deus, ficar em Deus, que nos dá força. E não adianta ter uma casa, uma fortaleza, ou ter alguma percepção que o dinheiro, a prata, ou o poder, né, vai trazer algo para a gente se a gente não tiver Deus. Então, somente com Deus tudo passa, tudo tem algum sentido. E um outro aspecto que tem nessa leitura que eu acho muito bonito é exatamente sobre é inútil levantar-vos antes da aurora, né, e atrasar até alta noite o vosso descanso, para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. É uma promessa muito bonita de Deus para o seu povo, para seus amados. E por que acho que é importante? Porque nesse momento de crise, né, a primeira coisa que a gente pensa é na falta que a gente poderia ter de pão, do desemprego, e de vários outros problemas. E Deus deixa bem claro dentro desse versículo que é inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus dá a seus amados até durante o sono. Ou seja, se naquele versículo lá ele fala sobre o vigia, né, que a cidade que está sem a proteção de Deus não precisa de vigia, é inútil aquele vigia, aquele mesmo Deus que fala, dá esse alerta, ele lembra a gente nesse versículo que o pão não falta na casa daqueles que são tementes a Deus. Não é que não exista tribulação e que não possa vir tribulações, mas Deus sempre age no tempo certo e sempre cuida dos seus. E eu acho que é uma das coisas muito importantes de ressaltar nesse período, que a gente passa por um momento de tantos medos. E digo também porque eu tenho meus medos, eu sou um pai de família. É evidente que eu sempre estou preocupado em manter a minha casa. Mas é um aspecto muito importante porque a gente tem que sempre estar racionalizando e levando para a nossa experiência de fé. Porque Deus não desiste do seu povo. Deus sempre está com os seus. E muitas vezes a gente fica muito preso com questões muito financeiras e esquecem de se entregar inteiramente a Deus. Então, assim, não se desespere, meu irmão. Deus, Ele cuida dos seus. Deus, daquele que abre sua casa, aquele que é temente a Deus, Deus cuida. Então, eu acho que é o mais importante nesse momento. E, finalmente, essa leitura fala também, né, de um terceiro aspecto que eu sempre acho muito bonito, que é exatamente sobre a questão da beleza dos filhos. E pensando nos filhos, eu queria aqui falar de toda a questão da família. Então, nesses momentos de preocupação, que eu vejo muitas vezes a gente
se perdendo não só no trabalho, ou quando chega em casa, vai para uma televisão, perde um tempão com a televisão, a gente possa resgatar os valores das famílias, pensar nos seus, cuidar dos seus. Desliga a televisão, aproveita esse momento de quarentena para viver bem com seus filhos, viver bem com sua esposa. Assim, é um momento que nos leva à reflexão sobre coisas muito bacanas, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode tirar de muito grado, que seja muito valioso, é exatamente esse aspecto, que a família é o nosso maior bem, é o maior presente que a gente ganha de Deus. Então, assim, cuidem da família de vocês, estejam presentes com eles e vivam essa experiência quaresmal, né, de uma forma intensa ali em oração, mas também desligando a televisão e vivendo um pouquinho um tempo com o outro, né, que é um momento que vale muito a pena ser pensado dentro das famílias. E aí eu gostaria de terminar esse texto, né, esse momento, essa reflexão breve, não sei nem se pode dizer que é uma catequese, talvez mais um bate-papo, exatamente reforçando com a música do Padre Zezinho, que eu vou deixar aqui para vocês, né, no vídeo, que é a Utopia, que talvez seja bem interessante para a gente ressaltar essa questão da família. Mas, resumidamente, 3 coisas que eu deixaria para você. Primeiro, a casa precisa ser protegida por Deus. A casa tem que ser um lugar de Deus, né? Então, a casa, a nossa família. E que uma casa sem Deus, uma cidade sem Deus, uma comunidade sem Deus, ela não é nada. Então, não tem nada que possa superar a Deus. A segunda é exatamente esse aspecto de família. Poxa, vivam bem esse momento de família de vocês. E o terceiro, não se preocupe, não se tormentem, não se desespere. Deus cuida dos seus amados. E por isso que ele deixa bem claro para a gente que é inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus dá a seus amados até durante o sono. Então aqueles amados por Deus, tementes a Deus, eles não podem e nem devem se preocupar com o amanhã, porque o presente Deus cuida e o amanhã o Deus prepara. Não estou dizendo aqui para viver no comodismo, mas entendendo que Deus sabe o tempo de agir e o Deus sabe cuidar do seu povo, dos seus amados, tá certo? Forte abraço, desejo a todos aí um excelente dia, uma excelente noite, não sei que horário que você vai ver esse vídeo, e espero que um pouquinho do que eu tenha falado possa acalentar seu coração e te dar a certeza que é nesses momentos de tormenta que a gente começa a entender o tanto que Deus cuida de cada um de nós, tá certo? Falou, tchau, tchau. Como era bom, não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão. Há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria,
para John Carlos. Não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando, ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito, não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe e o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Quero ouvir vocês. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer isto é polia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco e voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar no sol poente. Canta aí, vó! Saudade, né? Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço
e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo